Hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer. A gente está falando isso desde que começou o nosso encontro, né? Aí eu vou trazer para vocês agora um convidado muito especial. Ele não teve câncer, mas ele teve uma doença muito rara. Ele nasceu com essa doença, já foi diagnosticado no teste do pezinho que ele teria essa doença. E aí a história dele é muito linda. Ele tem 8 anos e durante todo o tratamento, que envolveu aí um transplante de medula, obviamente ele lidou com muitos médicos, ele andou muito em hospital. E aí ele conviveu com muitos pacientes que se recuperavam do câncer, muitos pacientes em tratamento. Ele cantava para esses pacientes. E aí a gente quis convidá-lo e ele topou. E para nós é uma alegria muito grande recebê-lo hoje aqui. Cadê o Biel? Traz o Biel e o Luciano. Olha aí, gente, eles não são umas graças. Bom dia. Oi, querido, bom dia. Eles estão lá em São Bernardo do Campo. Oi, Luciano, bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, Chapecó. Bom dia, Joinville, toda Santa Catarina. É com uma grande emoção estar aqui nessa manhã falando com vocês e para contar nossa história, nosso verdadeiro milagre, que é o Biel. Ô, Luciano, a história de vocês é linda e eu queria, antes de conversar com essa fofura que está do seu lado, eu queria que você resumisse rapidamente para quem está em casa, porque desde a barriga da mãe, desde a barriga da Ana Maria, ele já é um herói, né? A gente pode dizer assim? Conta um pouquinho de toda essa história até esses 8 anos. Vou tentar resumir o máximo possível para não ficar tão extenso, tá? Gente, o Biel é uma criança que foi um fruto do nosso amor entre eu e a mãe dele, que a gente era amigos desde pequeno e a gente cresceu próximo e decidimos casar e ter um filho. E nasceu o Biel com 7 meses de vida. A minha esposa ficou grávida e teve um nó no intestino. Resumindo, o Biel nasceu antes do tempo, mas nasceu morto, sem batimento cardíaco por conta do processo que foi feito para o parto acontecer. E ele ficou 28 dias entubado na UTI e o Biel sozinho tirou os tubos e o médico falou, já que desentubou, então vamos deixar ele respirando sozinho. E quando a gente chegou em casa, o Gabriel recebeu o teste do pezinho, que era o diagnóstico de anemia falciforme, e a gente foi informado que a gente tinha sido premiado com uma bomba, que a qualquer momento o Biel poderia morrer. Aos 10 meses de vida, o Biel teve a primeira crise de dor, que foram mais de 12 horas de dores consecutivas, chorando. A gente correu para 5 hospitais, até descobrir a possibilidade da doença, que foi a primeira crise de dor. E foram, Márcias, foram horas insuportáveis, hora de choro, porque cada médico falava, pode ser, eles não diagnosticavam que era a primeira crise da doença. E o Gabriel, com 10 meses, começou, então a gente ficava 20 dias em casa, 15 no hospital. 20 dias em casa, 5 no hospital. O primeiro ano de vida do Biel, ele comemorou no dia que ele saiu do hospital também. E aí a gente começou o sofrimento, porque as pessoas falavam, acostuma que vai ser normal, ele vai viver com dor, ele vai viver. A cada 21 dias o Biel tomava uma bezetacil, então era muito, muito sofrimento, porque ele precisava da bezetacil. Ele não poderia tomar choque térmico, porque senão desencadeava crise de dores. E quando chegou em meados já Biel de 5 para 6 anos, a gente viu uma matéria em um programa de televisão que uma mãe tinha feito gerado um bebê para salvar o outro. E aí a minha esposa falou, a gente precisa ir atrás dessa pessoa. E a gente foi assistir, eu fui atrás, liguei na emissora, não puderam me passar o contato, mas graças a um jornalista, que quero deixar aqui, ontem foi o dia do jornalista, eu quero parabenizar todos, porque se não fosse essa pessoa, ela conseguiu para a gente o número do telefone da mãe dessa criança e ela me passou todos os contatos e o que eu deveria fazer para salvar o meu filho. E aí começou a nossa luta, aí que começou a nossa campanha do Biel. A gente fez uma vaquinha na internet e a gente precisava de R$ 50.000 para fazer a fertilização e gerar um bebê que fosse 100% compatível com o Biel. E a gente começou toda a parte de fertilização e as pessoas nos ajudando, até que um outro programa de televisão pegou a nossa história e colocou em rede nacional. E aí a gente conseguiu todo o dinheiro para fazer o tratamento e a gente foi para a clínica
em São Paulo, do Dr. Edson, para fazer a fertilização in vitro. Junto com o geneticista Ciro Martinhago, a gente conseguiu um embrião totalmente compatível com o Biel. E a minha esposa colocou esse embrião e com 7 meses de vida, 7 meses não, desculpa, 7 semanas de gestação, ela perdeu o bebê que vinha para salvar o Biel. Mas aí a gente não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro. O médico pegou nas nossas mãos e falou, ó, a partir de agora eu não vou cobrar a minha parte e vocês, o que precisar de medicação e o que precisar para salvar o meu amigo Biel, pode contar comigo. A gente começou vaquinha, feijoada, tudo de novo para conseguir recursos para comprar medicação. E aí a gente conseguiu 2 embriões. E aí a gente colocou os 2 embriões e a minha esposa ficou grávida e com 12 semanas de gestação, um novo susto. Ela teve um aborto espontâneo e perdeu um dos bebês. Mas graças a Deus que a gente conseguiu gerar um bebê 100% compatível, que foi o Victor, uma criança especial, e foi coletado sangue da medula. Eu assisti o parto e eu pude, o que eu não pude ver do Biel, que era o meu sonho, assistir o parto do Biel, não pude, mas eu me realizei no do Victor, que foi o bebê que veio para salvar o nosso pequeno Biel. Gente, o Vitor tem 2 anos. O Vitor não está nessa entrevista porque ele é uma espoleta e não ia dar certo, a gente não ia conseguir fazer a entrevista. E aí tá aí, olha a foto deles, que coisa mais linda. Ô, Biel, o que você aprendeu com tudo isso, hein? Conta para mim. Eu aprendi que a gente tem que valorizar a nossa vida que a gente tem e que a gente tem que ter fé, força, que a gente vai conseguir. Oh, meu Deus. E você lembra das dores que você sentia? Nem lembra, né? Quando você pensa em tudo isso que você passou, o que vem mais na sua cabeça? O que vem mais é mais amor, sabe? É o que mais me emotiva, o que mais me segue para frente. E o que você dizia para as pessoas quando você estava no hospital e você via aqueles menininhos? Porque você ficou careca, não ficou? Durante o processo do tratamento? Sim. E quando você via os menininhos carecas e quando você estava careca, o que você pensava e o que você falava para eles? Eu falava para eles que eles iam conseguir e que era para eles ter fé em Deus. E você também pensava assim, mesmo carequinha, você dizia, daqui a pouco meu cabelo vai crescer, daqui a pouco eu vou ficar bem. Alguém algum dia olhou para você de carinha feia, ou você se sentiu triste porque a pessoa te olhava assim, porque você estava carequinha? Teve isso? Já. É? Como é que foi? Conta. Quando a doutora liberou aí no shopping, um monte de gente me olhava careca e me olhava com cara estranha. Eu ficava triste quando estava com meu pai, quando a gente saía do shopping. Ah, isso acontecia mesmo? Você sentia... Ô, Luciano, você sentia isso também? Esse tipo de preconceito? É automático das pessoas olharem, né? E sem saber o que é, ou qual era a doença de base que a criança tem, as pessoas olhavam estranho ou então tiravam o filho de próximo do Biel. E aí eu percebia, ele chegava até a mim e falava, pai, aquela pessoa tá me olhando estranho, e aquela pessoa tá, sabe, era triste que isso aconteça. Só que eu tentava colocar na cabeça do Biel que ele era diferente, não que era uma coisa ruim, mas as pessoas às vezes também não se aproximavam dele com medo de passar alguma coisa. Só que das maiores das vezes foi ao contrário. As pessoas se afastavam porque ele estava careca e achavam que era uma doença contagiosa. Era triste. É triste porque a gente ainda tem essa cultura enraizada na nossa cultura, né? Mas sendo que a gente pode abraçar, e a gente, assim, não abraçar literalmente, mas olhar para aquela criança que está careca e dar um sorriso, mostrar que, tipo, ó, eu não posso te abraçar, mas eu tô aí com você. Gente, essa história deles está em 2 livros, né, Luciano? Inclusive uma jornalista da Record que escreveu os livros. Mostra os livros para a gente, eles acabaram de lançar. Vou pedir para a minha produção, se é que já não está na tela, vou pedir para a produção colocar na tela o site do Biel, para que vocês possam ter mais detalhes dos 2 livros. Vamos mostrar a capa dos 2 livros, por favor, Luciano? Ó, esse aqui é o infantil, que é Os Mil Tissurus. Ele foi escrito pela nossa escritora Nalu Saad. Um beijo para Nalu. Ela é da Record, gente. E o outro é a nossa história de família, a história de superação, ó. Biel, a jornada para a cura. Aqui a gente conta todo passo, todas as pessoas que nos ajudaram,
tudo que a gente começa com o nosso romance, meu e da minha esposa, e aí depois continua com a história do Biel, e até uma parte que o Batman chorou. Vou deixar você com a curiosidade de ler esses livros, e é de motivação. Se você aí, ó, que tem alguém que está passando por um momento difícil da vida, com Covid, que está desesperançoso, que não acredita que existe mais a possibilidade de um dia ser curado, ou então perdeu a fé, eu indico aqui, ó, para que você motive a outras pessoas a vencerem. Vamos lá, eu quero terminar essa entrevista ouvindo uma musiquinha, a musiquinha que ele canta e cantava no hospital quando fez o transplante de medula. É Girassol, né? Dá uma palhinha pra gente, Biel, por favor. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu não colher, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo que nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso para me ajudar. Ser justo para paciente como era Jesus. Que lindo! Que gostoso! Gente, essa música, Priscila Alcântara e Whindersson Nunes cantam. E o Biel trouxe pra gente agora Girassol. Que delícia! O Biel tá curado, né? Isso é o mais bacana de tudo. Tá aí lindo, com essa voz. Que voz linda que você tem. Encheu aqui o nosso estúdio. Olha, Biel, muito obrigada. Muito obrigada, viu, Luciano, Biel? Um beijo enorme no coração. Que mensagem linda vocês trazem pra gente nesse Dia Mundial do Câncer, de combate ao câncer. Eu queria mandar um beijo Tá. para todos de Santa Catarina. Oh, meu Deus. E eles são muito, eu sou muito grato por eles. Oh, Eu amo vocês e eu não tive câncer, mas eu sentia na pele o que era ficar careca. Então era muito motivoso para mim e eu amo vocês. Oh, lindo. A gente também te ama, viu, querido? Parabéns. Luciano, obrigada. Obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, mas antes de finalizar, eu quero deixar um recado especial para você que tem a doença, para você que é pai, porque não é só o paciente que sofre, mas sim os familiares. A minha mensagem para você é para entender os porquês e sim os praquês. Talvez você está aí na sua cama ainda nessa manhã triste, desmotivado, ou você que não tem expectativa de vida. Se levante, porque Deus escolheu você para viver um milagre. E quando você é escolhido, muitas pessoas precisam ouvir da sua boca que é possível sim a cura. E que é possível enfrentar um câncer. Hoje você pode estar sim, careca, mas amanhã você pode ser diferença para outra pessoa que precisa da sua ajuda. Maravilha. Gente, que mensagem linda para esse dia de hoje, para esse momento de pandemia tão duro, tão triste. Tantas famílias enlutadas, tantas famílias que com certeza estão acompanhando vocês e estão se sentindo com mais força, porque é isso mesmo, tem que levantar e tocar a vida, porque a gente está vivo e tem que aproveitar cada minuto. Beijo no coração, obrigada pela linda participação. Oh, meu Deus. Hoje. Oh, obrigada, querido, coisa boa, que energia boa. Gratidão a vocês, obrigada, tá? Até a próxima. Obrigada. Coisa mais linda, gente, até me emocionei, eu tô toda arrepiada, coisa linda.